Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor, um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão. Bom dia a todos. Hoje, programa Caminho do Senhor entrando no ar, entrando nas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e entrando também pelo YouTube, né? Estamos aqui, não ao vivo, gravado, mas estamos aqui, dia 1º de janeiro de 2025. E aí nós podemos falar assim, 2025, que você venha. Não. Nós é que temos que ir para 2025 com o espírito de dedicação, de compromisso, de serviço, servir ao próximo. É para isso que a gente está começando um novo ciclo. Bom, o programa Caminho do Senhor, como vocês já sabem, vai ao ar todas as terças-feiras, das 22 às 23 horas, aos domingos, das 12 às 13h30, ao vivo, e às quartas-feiras, com exceção de hoje, e da quarta-feira passada, sempre ao vivo, aqui pelas ondas da nossa Rádio Rio de Janeiro, das 10 às 11 da manhã. Nosso programa Caminho do Senhor, tem por objetivo o estudo do Evangelho de Jesus, porém, sem teias de aranha, como dizia nosso Gastão Veríssimo Pereira Brandão. Sem teias de aranha, sem rebuscos, à luz da sagrada lei da reencarnação. Bom, você já sabe que o programa Caminho do Senhor, nas quartas-feiras, faz o estudo do Evangelho na primeira parte. E hoje, como a gente não tem muitos recadinhos, eu vou pegar os recadinhos que nós tivemos na semana retrasada, no caso, alguns que não foram lidos para ler aqui, mas são poucos, tá? Então hoje a Hermínia vai falar bastante. Yes! Começar o ano direito com o pé direito. Não é melhor começar com os dois pés? Não, só com o direito, que é para poder causar impacto. Tá bom então. Hermínia, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia. Ali na feliz técnica, ano novo, feliz ano novo. Ali na técnica, desejando feliz ano novo também para todos, Clever Ferreira. Tem música para ano novo? Não sei, tem. Não tem. Tem? Tem ou não tem? A gente vai... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá bom, bom dia. Bom dia. Daqui a pouco ele acha alguma coisa ali pra gente... Para impressionar, ele gente. vai procurar na playlist. É. Não é assim? Playlist, vai procurar uma música de ano novo. E ali do lado do Clever, nas mídias sociais, nosso Caio Ferreira, mais um Ferreira. Tô vendo. Só tem Ferreira nessa rádio, rapaz. Tá dominando, tá tudo dominado. Família Ferreira. Família Ferreira. É grande a família Ferreira, hein?
É isso, meus irmãos. Muito obrigado por mais um ano que vocês estão aqui conosco. Esse ano que se inicia, esse ciclo de mais 365, não é ano bissexto, não, né? Não. Ano normal, O 365. bissexto é esse que está terminando. É verdade. Foram 366 dias e agora começando um de 365 dias, que nós possamos estar bem ligadinhos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Caminho do Senhor, e que nós possamos, além de divulgar a rádio, nós divulguemos o Evangelho de Jesus. Isso é fundamental. E ao divulgarmos a rádio, ao divulgarmos o programa Caminho do Senhor, certamente estaremos divulgando o Evangelho de Jesus, porque a pregação da rádio fundamental é exatamente a pregação de Jesus. Então, que todos possamos tentar vivenciar o que o Evangelho nos fala. Isso aí, se a gente puder divulgar através da nossa prática, vai ser ótimo. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis que dizia assim: pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Isso aí. Mas, meus irmãos, vamos agora dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, hoje no seu capítulo 8, versículos 1 a 13, as curas de um leproso e do servo do centurião. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. E entrando Jesus em Capernaum, ou Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Jerusalém encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Bem, meus irmãos, hoje a narrativa do evangelista Mateus relata duas curas em circunstâncias bem diferentes, hein? A primeira foi a purificação de um leproso, que ao chegar diante de Jesus, numa demonstração de absoluta confiança, lhe diz: Mestre, se quiseres, podes purificar-me. E como diz Pastorino, o homem nada pede, apenas apresenta o fato
e confessa a sua convicção íntima de que a sua limpeza depende exclusivamente da vontade do Mestre. No dizer de Marcos, Jesus se comove com essa expressão de simplicidade e confiança e responde também laconicamente, unindo a ação às palavras: quero. E sem temer as prescrições legais que o proíbem, toca o leproso com a sua mão. E ao invés de ele tornar-se impuro, ele purifica-o da lepra ao dizer: fica limpo. Em seguida, após pedir que o ex-leproso não divulgue o feito, pede que ele se apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. É que naquela época a lepra era um dos grandes flagelos da Palestina. E por ser considerada incurável e altamente contagiosa, o leproso era afastado do convívio dos centros habitados, sendo expulso para lugares desertos. Além disso, era obrigado a gritar ao perceber a aproximação de pessoas: impuro! Impuro! Realmente a lepra era considerada mais uma impureza que uma doença. Tanto que o leproso pede que Jesus o purifique e não que o cure. Embora considerada incurável, Moisés estabelece um ritual para esse caso. Conforme Levíticos, capítulo 14, versículos 2 a 32, ao ficar purificado, deveria oferecer em sacrifício, se fosse rico, uma ovelha e 2 cordeiros, e se fosse pobre, 1 cordeiro e 2 rolinhas. Verificada a purificação pelos sacerdotes, o ex-leproso retomava sua posição na sociedade. Aqui, Hermínia, é interessante que eles consideravam, quer dizer, naquela época era uma doença incurável, mas mesmo assim, olha o que aconteceu, Moisés foi lá e colocou, no caso de cura, na hipótese. Vai que acontece uma cura, já temos as decisões. Exatamente, exatamente. Bom, já a segunda cura se deu de outra maneira. Ao descer das colinas de Curum-Hatim, onde acabara de proferir o chamado Sermão do Monte, sobre o qual nós acabamos de comentar, após curar um leproso, Jesus se dirigiu para a cidade de Cafarnaum. Tendo Jesus entrado na referida cidade, apresentou-se-lhe um centurião, que implorando dizia: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, sofrendo horrivelmente. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Bem, façamos aqui um parênteses para algumas informações importantes. Cafarnaum era uma grande cidade da Galileia, muito próxima à foz do Rio Jordão, onde João Batista costumava fazer suas pregações, convidando o povo ao arrependimento. E como a cidade era um importante entroncamento de estradas comerciais, requeria do governo romano a presença de uma centúria para garantir a ordem política e vigiar o movimento das caravanas. E é bom que a gente esclareça, né? Uma centúria vem a ser um destacamento de 100 soldados romanos. E o centurião é o oficial romano que comanda a centúria. Daí o seu título, centurião. Isto posto, voltemos ao texto. O centurião, percebendo que Jesus se disponha a ir à sua casa curar o seu servo, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Lembra-nos, Pastorino, que o centurião era filiado à religião oficial romana, cujo sumo pontífice era o próprio imperador Augusto, portanto, considerado pagão.
Em longo contato com os judeus, o centurião sabia que, em função do preconceito racial existente, nenhum israelita podia entrar em sua casa sem incidir nas impurezas legais que requeriam vários ritos cerimoniais de limpeza posterior. Pois é. É, gente, nós vamos comentar isso mais adiante. Isso tem 2000 anos, né? Isso tem 2000 anos, né? Mas talvez em algumas situações não tanto, né? Pois é. Após considerar-se indigno de receber Jesus em sua casa, ele se considerava indigno, sugere o centurião: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Com essas palavras, demonstrava o centurião o conhecimento que ele possuía dos segredos da vida espiritual. E para confirmá-lo, ele traz o exemplo da sua própria pessoa, sujeita a uma autoridade superior e, portanto, obrigado a obedecer, mas, ao mesmo tempo, com autoridade sobre os seus subordinados. O que significa dizer que, pela evolução elevadíssima reconhecida em Jesus, bastava a Jesus expressar o seu desejo para vê-lo satisfeito. Ao que Jesus admira-se profundamente, pois nem entre os seus companheiros jamais encontrara tamanha fé e um conhecimento tão vasto. Desse fato, Jesus se aproveita para afirmar que não é a raça, nem a religião, que influi na conquista do reino dos céus, e sim o conhecimento da verdade e a prática desse conhecimento em sua própria vida, que resultaria, assim, na elevação espiritual de cada um. Sim, porque quando Jesus diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ele está dizendo que não apenas alguns, mas muitos de outras raças, de outras culturas, de outras crenças conseguiriam alcançar elevação espiritual suficiente para merecerem sentar-se à mesa, entre aspas, no reino dos céus, com os 3 expoentes máximos do povo judeu: Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto que os filhos do reino, isto é, os israelitas, que, embora convictos de serem os únicos a possuírem a verdadeira religião, ficariam de fora, sofrendo as consequências de suas transgressões às leis de Deus. Vem a seguir a conclusão. Jesus, portanto, confirmando a convicção do centurião, realiza a cura do seu servo, mesmo à distância. Que interessante, né? A gente sempre fala isso, né? Que interessante. Mas é interessante mesmo, porque as pessoas, e a Hermínia falou, né? Eu falei, isso foi há 2000 anos, Hermínia, mas a Hermínia falou assim, mas algumas coisas continuam ainda hoje acontecendo, né? E a gente vê que essa questão da intolerância religiosa, Jesus aqui acaba com o argumento que as pessoas têm. Porque a gente pergunta assim, quem de nós conhece a verdade? Esse silêncio diz tudo. Jesus, quando estava de frente para Pilatos, Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, Jesus se cala. Por 2 motivos. Imagina Jesus explicando a verdade para Pilatos. Ele não entenderia. Como se ele explicar para nós hoje a verdade, como ele disse a Nicodemos: se te falei das coisas da terra, não acreditastes, quanto mais se eu te falar das coisas celestiais. Então, nós precisamos... eu falei 2 motivos, né? Da verdade que Jesus se calou perante Pilatos. Uma é que Pilatos não entenderia, outra, a verdade estava de frente para Pilatos. Era o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, como diz o ditado popular, Emília, a gente tem que botar a viola no saco, entender que nós não sabemos ainda o que é verdade. Então, não vamos dizer que a pessoa que está na religião A, B ou C está errada, porque a gente não conhece a verdade ainda. Não vamos ser vaidosos, prepotentes, suficientes para falar essas besteiras que outras pessoas estão no caminho errado. Cada uma está no seu caminho, e o caminho de cada um não é certo nem errado, é o caminho de cada um. Dizem, que hoje em dia tudo a gente tem que falar assim, dizem, né? Eu não tive na minha mão esse texto, mas dizem que houve uma conversa das muitas entre Chico e Emmanuel, em que Chico pergunta a Emmanuel: meu irmão, por que tantas religiões neste planeta? Se todas, teoricamente, apontam para Jesus, para Deus, para uma criação universal, por que tantas? Porque aí tantas religiões traz embutido tantos rituais, tantas práticas, etc. E Emmanuel teria respondido a ele: porque cada um tem a sua maneira de entender a verdade. Enquanto nós estivermos por aqui limitados pela capa do material, já vai me interromper? Não. Vocês não sabem, quando o João bota a mãozinha direita para cá, eu já olho, porque eu falei, meu Deus. Enquanto nós estivermos embutidos aqui na capa do material, mesmo que, olha aqui que eu vou dizer, mesmo que nosso espírito já tenha uma certa trajetória, já esteve em outras encarnações, em contato com este ou aquele ou outro fundamento, ritual, etc. No que estamos aqui nessa encarnação, encapados aqui, por alguma razão a gente pediu, lembra lá do programa, né, que nós levamos ao ar dia 18, quando a gente falou que a gente do lado de lá estava lúcido e pediu o nosso SOS, que era a porta estreita. Quando chegava aqui, chuta tudo, chuta o balde, que eu não quero uma porta estreita nenhuma. A gente aqui muda muito, né? Questiona uma série de coisas. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está meio limitado, não só com opiniões alheias, com conteúdos sazonais, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, com a nossa civilização, com a nossa cultura, influência de família, influência de meio ambiente e, acima de tudo, a nossa conveniência. O que acontece? A gente enxerga o que quer enxergar e nega o que quer negar. Eu me atrevo a dizer para vocês uma coisa: para que a gente possa, estando numa prática religiosa, questionar, criticar, e o ponto máximo, julgar uma outra, a gente precisaria primeiro conhecer a fundo tudo sobre essa outra prática, mas não conhecer a fundo trazido por alguém da prática, porque sempre será uma informação mediana. Conhecer a fundo nas origens, nos fundamentos, nas raízes, nas filosofias. Quem de nós faz isso? Nós não fazemos. Primeiro porque eu já vim direcionado para a prática onde eu estou, ou por algumas razões mais pessoais, frequentei alguma coisa, aquilo me seduziu e eu fiquei. E aí, sei lá, meio que por um perfil humano, eu de saída até para me defender, porque você tem que estar muito seguro na sua prática, para se permitir pesquisar os fundamentos de uma outra religião, conhecer a fundo, sem medo de vacilar na sua. Eu, Hermínia, particularmente digo isso. Essa é uma das razões que, a meu pequeníssimo ver, segura um pouco as pessoas. Ai, meu Deus, eu não quero mergulhar muito não, porque vai que eu descubro que essa minha... Ai, melhor ficar... Não, gente, não concordo, isso é ridículo, isso é isso é aquilo. Não faz isso. Porque o pior é que, às vezes, nessa encarnação, você está criticando uma prática religiosa, você não lembra, mas que foi a tua, numa encarnação anterior. Você não a desempenhou bem, corretamente, e guardou no seu inconsciente um trauma, isso aqui não é bom. Aí chega nessa, e quando você vê de novo essa representação, você, pensando inconscientemente em você, critica.
Você está criticando alguém que tem o desempenho que você já teve, mas você não lembra de nada disso. Então, gente, é melhor ficar quieto. É isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte. Vai aparecer aí os dados das contas bancárias do Caminho do Senhor. Se você puder nos ajudar, você colabora com a gente. Já já voltamos. Estamos apresentando Caminho do Senhor. Voltamos a apresentar Caminho do Senhor. Quando estamos próximos a um novo ano, muitos temos o hábito de fazer uma lista do que pretendemos alcançar nessa nova etapa de nossas vidas. Pensando nisso, imaginamos que poderíamos elaborar uma lista de virtudes para desenvolvermos no novo ano. Podemos começar com a benevolência. A benevolência é a virtude daquele que demonstra afeto, que é bondoso, que pratica a caridade, que tem empatia para com o outro. Podemos incluir também a paciência. Ser paciente significa ser sereno e tolerante com os demais, compreender que não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas. Significa, em essência, fortalecer nosso autocontrole e nossa autoconfiança. E o otimismo? Essa virtude nos permite olhar para a vida com alegria, ampliando a confiança em Deus e em sua justiça. Podemos exercitar o otimismo em nossas ações, estimulando o trabalho, os bons pensamentos e a esperança. Podemos acrescentar em nossa lista o contentamento, virtude que nos ensina a aproveitar as boas coisas que acontecem conosco e a ficarmos felizes nessas circunstâncias. Algo que também podemos colocar em nossa lista é a reflexão. Refletir significa aprofundar o pensamento, buscando analisar todas as conexões que conseguimos identificar sobre um fato ou um tema. Para que possamos desenvolver a reflexão, é preciso sabermos nos tranquilizar. É preciso destinar um tempo para nos desligarmos da agitação do dia a dia. A partir da reflexão, podemos alcançar a harmonia, a sabedoria e o esclarecimento. Algo mais que podemos integrar nas nossas propostas para o próximo ano é a generosidade. Essa virtude está relacionada com o compartilhamento. Ser generoso é exercitar a doação ao próximo de tudo que tenhamos a ofertar. Uma palavra amiga, um olhar carinhoso, um alimento para quem tem fome, a mão para quem precisa se reerguer. Podemos ainda acrescentar a resiliência nesse planejamento. Ser resiliente é compreender que situações ruins podem acontecer, mas que delas podemos extrair lições preciosas em vez de ficarmos presos ao sofrimento. Por isso, podemos incluir a disciplina no rol das virtudes que pretendemos cultivar no próximo ano. Essa é uma virtude que pode nos ajudar, e muito, na concretização de todas as demais pretensões. Consiste nessa força interior que nos permite a alteração de velhos hábitos. Não se trata apenas de decidir melhorar, mudar,
mas de colocar em prática o que decidimos. Virtude fundamental para que as transformações possam ser alcançadas. A disciplina está de mãos dadas com a perseverança e o progresso. Nessa lista, é necessário analisarmos o que seja mais importante para a nossa vida e escrever em primeiro lugar, relacionando as demais de forma sequencial. Esmeremo-nos na relação das conquistas a serem empreendidas no ano que se esboça à frente. Pensemos nisso, façamos a nossa lista individual, depois nos bastará sair do simples planejamento e colocar nossa vontade em ação. Muito bem. Como o programa de quarta-feira é invertido, como a gente fala, né, em relação aos demais, a página inicial foi para a segunda parte. Por quê? Porque nós damos preferência na quarta-feira ao estudo do Evangelho feito pelo Gastão, e a gente tem aí esse texto que é de autoria desconhecida e que a Olímpia nos mandou para que nós pudéssemos ler hoje, nesse dia 1º de janeiro de 2025. O título do texto é Virtudes para o Ano Novo. E aí relacionam exatamente aquelas virtudes que o centurião já conquistou, algumas com certeza, que aquele irmão leproso também, e que a síntese de todas as virtudes se encontram em Jesus. Então, nós temos aí esse texto que tem tudo a ver com o estudo que nós fizemos hoje, na primeira parte, e que faz com que nós tenhamos uma reflexão. Como nós começamos a dizer, né, Hermínia? 2025, que ele venha com... Não é ele que tem que vir, nós é que temos que ir, nós é que temos que levar realmente, verdadeiramente, para o ano que se inicia hoje, as nossas melhores disposições. Aquilo que a gente tem de melhor. Ah, mas eu não tenho nada de bom. Tem. Todo mundo tem algo de bom. Nós já estamos, segundo o nosso André Luiz, com 1.500.000.040.000 anos aproximadamente que nós fomos criados. Sim, no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz a informação de que desde a criação do princípio inteligente, passando pelo mineral, vegetal e animal, até ele alcançar o livre-arbítrio, são 1.500.000.000 de anos. E no livro Libertação, ele nos traz a informação de que desde que nós ganhamos o livre-arbítrio até os dias de hoje, são mais ou menos 40.000 anos. Ou seja, é muito tempo. Nós já fizemos muita coisa errada, mas nós também já fizemos algumas coisas certas. E hoje em dia nós fazemos o errado por ignorância, por desconhecimento, ou porque nós ainda estamos presos a certos vícios, paixões, a certos condicionamentos do nosso passado, mas já fazemos algumas coisas boas, com certeza. Então é focar naquilo que nós temos de bom, de certo, aperfeiçoando isso e fazer com que as coisas que nós fazemos erradas sejam substituídas, trocadas pelas coisas boas, né, Hermínia? Eu fui anotando, conforme o João foi lendo o texto, eu fui anotando o que ele chama de virtude. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é que, geralmente, a gente ouve dizer que essa lista deve ser assim, faz um levantamento das coisas que você tem, que você não gosta, as coisas que você quer corrigir, para você determinar, esse ano não faço mais isso. Então, se eu sou gordo, eu não quero mais comer desbragadamente, quero fazer uma dieta. Se eu sou acomodado, eu quero começar a entrar numa academia, ou sei lá o quê, e por aí vai. E aí esse texto vai pelo outro lado. Ele pede para a gente focar, ao contrário disso, nas virtudes que nós, como seres em evolução, devemos ou deveríamos desenvolver. Pelo que eu anotei, é uma lista de 9. Bom, então não vamos falar das 9. Aí eu tentei pensar daqui, dessas 9, quais eu consideraria, é uma questão de ponto de vista também, né? Quais as que eu consideraria
indispensáveis para começar o trabalho. E aí eu puxei por aqui. Quando ele fala em reflexão, ele diz que reflexão significa a gente parar para pensar, mas pensar mais fundo, pensar individualmente, procurar pensar com liberdade, sem estar influenciado por ABCD, por essa ou aquela moda, por esse ou aquele influencer, como a gente fala às vezes aqui no programa. Parar para pensar, mergulhar em si mesmo e falar, bom, vamos lá. Se eu me analisar, né, o que eu preciso, não é fazer o levantamento, vou repetir, não é fazer o levantamento dos nossos erros, das nossas coisas negativas, do meu lado sombra. Ele está ali, ele vai aparecer. Fazer um levantamento do que eu deveria, precisaria, poderia começar a corrigir em mim, oficialmente, simbolicamente, nessa virada de ano. Então, primeira coisa, que eu procure a minha reflexão. Talvez a gente hoje em dia, devido a essa correria do mundo moderno, não tenha muito hábito de refletir. Aliás, eu acho particularmente que nós não temos mesmo. A gente se deixa levar muito e se deixa influenciar muito por todas as coisas. Alguém reflete por mim e eu pego aquilo ali, acho legal, mal barato, eu vou, endosso aquilo, saio repetindo. Se alguém me perguntar, mas de onde você tirou isso? Eu já pensava assim, é que você não sabia. Não é nada disso. Tanto assim que se eu pedir, alguém me pedir fundamento que você está falando, já não sei mais. Eu só decorei aquela frase. E quando eu refletir, eu vou, obviamente, descobrir que eu tenho que construir muita coisa. Aí, para mim, entraria em cena a resiliência. Porque a resiliência diz o seguinte, todo mundo é capaz de recomeçar, todo mundo é capaz de refazer o caminho, todo mundo é capaz de se corrigir, todo mundo é capaz de se consertar. Nós desconhecemos a nossa capacidade de resiliência. Muitas vezes, ao longo da encarnação, já passamos por isso, não percebemos, não notamos. Às vezes alguém que fala, nossa, mas você não percebeu, você já passou por isso, por aquilo, olha como é que você enfrentou, e você saiu bem, e você levantou melhor. Então, a nossa capacidade de resiliência, que é poder recomeçar, para mim, ela vai se juntar com o otimismo, porque eu tenho que ter certeza de que recomeçando eu vou dar um passo maior do que aqueles que eu tinha dado até agora. Se eu digo, não, eu até quero recomeçar, mas eu já sei que não adianta. Eu já sei que eu vou parar nisso mesmo, porque não adianta, gente, nessa encarnação eu não dou para nada além disso. Não é isso, eu tenho que ser otimista na minha posição de filho de Deus, nesse ser que eu sinto, que eu digo, que me dizem que eu sou, que é um ser que tem a evolução plena. Eu tenho a semente divina em mim, eu sou um filho de Deus. Então, o potencial está aqui. Agora, óbvio que eu tenho que batalhar para que aquilo se construa, como diz aquela historinha que todo espírita conhece, que uma pessoa passeando pelo céu encontrou uma lojinha que diz assim, vendem-se virtudes divinas. Ah, meu Deus, eu vou entrar aqui e já compro logo, que estão prontas. Aí eu faço uma lista, que nem mercado. Olha, eu quero isso, 100 gramas disso, blá, 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 blá. Pois não, claro. O homem demora, ele fala, quando ele vier, vai vir com uma bolsa, não. Bolsa não, vai ser um caixote, não, vai ser um container, né? E ele vem com um pacotinho pequenininho, que cabe na palma da mão. Ele falou, mas cadê o que eu pedi? Está tudo aqui. Não, mas eu não estou entendendo, eu não estou vendo. Ele, não, o senhor está vendo as sementes, né? Agora o senhor vai levar para a sua vida, para a sua casa, o senhor vai plantar, vai cuidar e vai nascer na sua casa, o senhor é que vai cuidar. Ah, mas assim eu não quero. Pois é, ninguém quer. Eu quero tudo isso pronto. Então, se eu tenho esse otimismo, eu vou precisar de muita disciplina, que o nosso texto bota no final, para dar conta, porque não é me empolgar dia 1º de janeiro de 2025. Dia 1º de fevereiro de 2025, ai, gente, cansei, já passaram 31 dias de janeiro, não aconteceu nada, não rolou nada. Ai, 2026 eu vejo isso. Não, disciplina é mudar hábitos. Gente, mudar hábitos é a coisa mais difícil do mundo, todos nós sabemos disso. A Joana de Ângeles diz para a gente, o hábito é uma segunda personalidade. Imagina como é que você muda uma personalidade. Tem que ser muito disciplinado, e eu tenho que ter muita paciência comigo para isso. Porque eu vou errar? Vou cair de novo?
Vou precisar da resiliência para recomeçar outra vez? Vou precisar do meu otimismo para dizer, não, dessa vez eu vou dar um passo mais à frente? Sim. Vou precisar da minha reflexão para dizer onde foi que eu escorreguei. Gente, o planejamento estava impecável. Onde foi que eu esbarrei que parou para não dar certo? Tinha certeza que ia dar certo. Então, eu, Hermínia, para mim, eu estou falando de mim, tá? Para mim, eu tiro essas 5 virtudes aqui como o que eu deveria focar nesse meu planejamento para esse ano. Não de uma forma tão arrumadinha, porque vai ter dias que a paciência vai se me escapar. Sabe aquela frase que fala assim, fulano me tira a paciência, não sei quem me tira a paciência. Ninguém me tira uma coisa que eu já tenho embutida, entendeu? A verdade, eu não tinha paciência nenhuma. E a paciência vai ser desenvolvida através do teste, e a reflexão através do teste, e o otimismo através do teste. Então, se eu pegar para mim essas 5, paciência, o otimismo, a reflexão, a resiliência e a disciplina, eu já tenho um excelente material pedagógico para poder tentar começar a me transformar num ser humano melhor. Porque a harmonia, a generosidade, a benevolência vão vir. Elas vão fluir de mim, vão brotar, vão nascer de mim na medida em que eu estiver me modificando. Por enquanto, está complicado. Se eu não tiver essa benevolência comigo, não vai. Se eu não tiver generosidade comigo, não vai. E, de alguma forma, gente, arregaçar a manga, sabe? Arregaçar a manga. O João já fez assim com a mãozinha dele, e já é o código para falar, Hermínia, cala a boca. Não, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Essas palavras da Hermínia são exatamente o passo a passo para a gente conseguir. Agora, você pode falar assim, não, mas eu não concordo com essa sequência. Tá bom, faça a sua sequência. Claro. Cada um faz a sua sequência, porque dessas virtudes, uns têm mais do que os outros, umas ou outras. Isso aí. Nós somos diferentes. Graças a Deus. Como nós somos diferentes, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final no programa de hoje. Feliz Ano Novo, feliz 2025, feliz modificações. Yes! Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só, incompreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da vida nos disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera, entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Bianca dos Santos Garrido,
Maia Gonzaga Soledade da Silva Mendes, Glória de Oliveira Salgado, Eugênio Molinaro Lobo Fernandes, Laítza Almeida Carneiro, Neuza Maria Ribeiro, Alfredo Augusto de Azevedo, Cláudia Ferreira Ferraz, Daniele Canedo e Cunha, Arthur Fernando Jatobá Teixeira, Janice Barreto Costa, Carlos Gomes, Luzia Pereira do Nascimento, Maria Bernadette de Andrade, Carlos Eduardo Trindade Iopomo, Vera Luísa Paz Ferreira, Sueli Iglesias, Mariana Cristina Feitosa de Cerqueira, Maria Luísa Feitosa dos Santos, Vinícius dos Santos, Maria de Fátima Feitosa de Cerqueira, Rosemary de Souza Oliveira, Wilson Soares Rezende, Sueli Trindade, Galvão Miguel Vinhares, Elisângela Carros Bueno da Silva, Fabiana Alves, Ivene Ferreira, Gilmara Rodrigues Mainotti, Luan Rodrigues Vieira e todos os nomes que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações nesse instante. Vamos falar com Jesus. Querido Mestre Jesus, neste ano que se inicia, Senhor, e no ano que findou, que essas reflexões todas possam ser realizadas por nós, na nossa presença e com Deus, os bons espíritos, e tu, Mestre, como testemunhas. Que nós possamos, ao longo desse ano, desses 365 dias, olhar para dentro de nós e refletir: será que eu estou verdadeiramente aplicando em mim tudo aquilo que eu aprendo contigo, Jesus? Quando a resposta é positiva, devemos insistir: Senhor, será que realmente estou fazendo a coisa certa? E ao percebermos que não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, que sejamos humildes como Paulo de Tarso, que diz: aquilo que eu devo fazer eu ainda não faço, e o que eu não devo fazer eu ainda faço. Sermos sinceros conosco, Senhor. Nós reclamamos das doenças, das dificuldades todas que ocorrem nas nossas vivências, mas esquecemos o grande favor que tu nos fazes o tempo todo, pois tu estás conosco, nos visitando nas nossas dificuldades, nas nossas doenças, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. E tu o que queres é que nós sejamos felizes. Então vamos fazer, Jesus, nos dá coragem, nos ajuda a realmente enfrentar o nosso maior e único inimigo, nós mesmos. E assim, nesse 2025, possamos fazer o ano da nossa mudança, da nossa melhoria, da nossa transformação. Que o teu amor e a tua luz permaneçam conosco, Senhor, e que nós estejamos contigo, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus.